ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Já que em nosso vídeo anterior nós falamos sobre a importância do contexto original das Escrituras, hoje vamos ver qual o contexto original da famosa parábola do filho pródigo. Nós daremos o nome a esta parábola de a parábola do filho mais velho. E mais à frente vocês entenderão o porquê. Nós iremos fazer mais um vídeo complementar a esse que estamos fazendo agora para dar essas explicações. Pessoal, quando se estuda uma parábola, há uma informação que nós precisamos ter em mente. Toda parábola tem uma mensagem oculta, uma mensagem secreta, porque Jesus não queria falar certas coisas diretamente na frente das pessoas, para não provocá-las, para não assustá-las, para não amedrontá-las. Enfim, ele queria ser prudente e cauteloso. Então, toda parábola tem uma mensagem oculta, uma mensagem secreta. Nem todos entendiam as parábolas de Jesus. E alguns até se retiravam cabisbaixos porque entendiam que aquela parábola que Jesus estava contando era endereçada a eles. Então vamos começar vendo um aspecto do contexto e da circunstância da parábola do filho pródigo. Está lá no comecinho do livro de Lucas, no capítulo 15, nos versos 1 e 2. Diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este encontro, pessoal, se deu possivelmente na casa de um dos líderes dos fariseus. Às vezes Jesus almoçava ou fazia sua refeição na casa de um fariseu. Então, numa dessas casas de um fariseu se concentrou um grande número de pessoas, um para o ouvir e aprender, que eram os publicanos e pecadores, e outros para observar e criticar aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava ensinando. Estes eram os escribas e fariseus. Bem, os publicanos eram gente considerada de má reputação, porque trabalhavam para os romanos. E as outras pessoas que estavam ao lado dos publicanos eram considerados pecadores, gente simples, que não eram versados na Torá, gente que falava aramaico e pessoas que não sabiam se comportar na sinagoga. Já o outro grupo, aqueles que iam mais para observar e criticar o que ouviam de Jesus, era a classe sacerdotal da época, os escribas e um certo grupo de fariseus, homens considerados sérios, responsáveis, além de ter um ar assim mais espiritual. Eles falavam hebraico e sabiam se comportar na sinagoga. Vendo Jesus que esses dois grupos, publicanos e pecadores de um lado, e escribas e fariseus de outro, e que este segundo grupo havia dito: este recebe pecadores e come com eles, Jesus não perdeu a oportunidade e contou para todos que estavam ali naquela ocasião
3 parábolas e nós vamos fazer uma análise contextual da parábola do filho pródigo. Na verdade, Jesus, ao contar essa parábola, estava passando uma importante mensagem para eles. Quem são os que fazem parte do reino de Deus? Publicanos e pecadores ou escribas e fariseus? Então vamos ao texto, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Então sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali, a quem chamamos de filho pródigo, esse filho mais novo, desejava se alimentar do que os porcos comiam. Então, em determinado momento, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, foi para seu pai. Quando seu pai o avistou, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo que estava acontecendo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e nem queria entrar, o filho mais velho, né? Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste para matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bem, pessoal, ao longo desses 2 últimos anos, os cristãos em geral perderam de vista o valor do contexto original das Escrituras. Na mais conhecida parábola contada por Jesus, isso faz uma diferença enorme. Afinal, pessoal, o que é que Jesus queria dizer com essa história e a quem essa história se dirigia? Eu imagino que ao final dessa parábola, os escribas e fariseus se retiraram do local, cabisbaixo. Em situações semelhantes, foi assim que eles reagiram. E era claro que esta parábola
se dirigia a eles, sim, pois se achavam conhecedores da Torá e dos profetas. Eles pensavam de si próprios: nós temos a verdade. Vamos ver, pessoal, a grande semelhança entre um fato verídico, agora envolvendo Jesus, e essa parábola que acabamos de ouvir. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 9, dos versos 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. O que ele era? Um publicano. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos pecadores e publicanos vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, quem de novo? Aqueles fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Oh, meus amigos, quanta semelhança com este fato verídico e com a parábola, não? Como eu falei no início, as parábolas de Jesus tinham um ensino oculto, um ensino secreto. O que estava oculto na parábola do filho pródigo? A gente já cansou de ouvir a história do filho pródigo, uma história sobre a graça de Jesus, mas não era sobre isso que Jesus estava falando, não era sobre isso. Quem era, na verdade, e o que representava o filho pródigo, o filho mais novo? E aquele que tinha ficado em casa, quem era? O filho mais velho. O que ele representava? A quem ele representava? Bem, o contexto original vai nos dar essa resposta. Então, pessoal, não percam por nada o vídeo onde iremos dar continuidade ao estudo de hoje. Então, concluindo aqui esse estudo, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Quero convidar você também a deixar o seu like, deixe o seu comentário, e se porventura você gostou, eu creio que você está gostando, vai gostar mais ainda do próximo vídeo complementar a este, compartilhe, tá bem? Então eu desejo para você um forte abraço. Nos vemos então em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim.